De fato, assim, o mercado de tecnologia está extremamente aquecido, sempre foi, mas... Pera. Pessoal, sério, tô aqui editando o vídeo e assim, passou do 10º episódio já e eu nunca pedi. Por favor, clica no se inscrever. Clicou? Beleza? E por favor, clica no like. Por favor. Valeu. Brigadão. Continua o vídeo. Tchau. Beijo! Curiosamente, pós-pandemia, isso se evidenciou muito, assim, cada vez mais a gente sente que o mercado está aquecido, que tem muitas vagas em aberto, tem muita concorrência, então, de fato, esse é um desafio. Mas principalmente pensando no cenário de consultoria, um dos itens que são muito fundamentais, além da qualidade técnica, a gente precisa de profissionais que tenham também habilidades comportamentais, né? Porque a gente está ali lidando com o cliente. Então, a gente precisa que essas pessoas, elas tenham uma boa comunicação, por exemplo, né? E é até curioso, porque quando a gente fala de comunicação, a gente pensa, comunicação, né? Uma coisa básica, mas não. Porque a gente está falando ali de uma pessoa que precisa adaptar o discurso dela para diferentes audiências, uma pessoa que tem que ter poder de síntese, que tem que ter ali um pensamento estruturado, né, para se comunicar com o cliente, e precisa ter escutativa, né, porque ele está lidando diretamente com o cliente, então ele precisa entender de fato qual é o problema do cliente. Então, esse pacote ali de habilidades comportamentais é algo que é fundamental e que é um desafio, porque a gente sabe que quando a gente tem um perfil ali mais técnico, nem sempre são pessoas que estão dispostas a se desenvolver nesse lado mais comportamental e de relacionamento. Então, esse é um desafio bem grande, porque a gente precisa ter esse combo aí, tanto de qualidade técnica, como também dessa parte comportamental, para atender, né? Sim, toda profissão espera-se isso, mas quando você fala de pessoas que, vamos supor, eu faço um paralelo com a minha profissão, eu trabalho muito em estúdio e tudo mais, então quando você vai falar com o cliente, quando você vai falar com um superior ou um par mesmo, quando você vai encontrando dificuldades para alinhar as expectativas com a pessoa, é aí que começa a dar chibiu. Então, não adianta nada você saber 8 linguagens. Não, claro que adianta, né? Eu queria saber 8 linguagens de programação. Mas, como você disse, fazer esse mesclado entre hard skills e soft skills é muito importante. Porque cada vez mais está sendo demandado profissionais dessa área que, pela própria profissão, se especializam muito mais em habilidades técnicas. Então, esse ruído vai aparecer cada vez mais. Então, se você conseguir equilibrar, né, essas duas habilidades, às vezes você consegue sair até na frente que tem uma pessoa que saiba mais linguagens que você, por exemplo. Não, com certeza. E se a gente parar para pensar, é muito mais fácil você desenvolver as habilidades técnicas do que as comportamentais, né? Vamos colocar muitas aspas, mas obviamente, sim. Porque principalmente... Pode falar. Se a gente parar para pensar, por exemplo, nos rituais de Scrum, por exemplo, eu vejo que é muito mais complexo você desenvolver ali uma habilidade de se comunicar bem e claramente com seus pares, do que, de repente, de você se familiarizar com um tipo de Kanban diferente. Então, esse nível de complexidade é algo que acaba se destacando, assim, sabe? A parte comportamental é muito mais complexa de se desenvolver. Acho que é mais subjetiva, né? E esse é um ponto muito importante, Thiago, porque normalmente os perfis analíticos e técnicos são muito específicos, né? Por exemplo, você vai aprender uma linguagem, é aquele código ali que você vai desenvolver, né? É algo específico. Já quando a gente está falando de comunicação assertiva, por exemplo, o que é ser assertivo, né? Como que eu faço isso? Então, de fato, essa questão de ser subjetiva também é um desafio muito grande.